Marcha para Jesus 2024. Fala, meu povo lindo, tocar, passando aqui rapidinho só para avisar você, ó. Faltam 29 dias para Marcha para Jesus São Paulo, o maior evento cristão do mundo, e você não pode ficar de fora. 30 de maio, Marcha para Jesus 2024. Tá chegando, faltam apenas 30 dias para a Marcha para Jesus. Você é o nosso convidado especial. Entre no gospelbay.com.br, adquira sua camiseta, esteja conosco neste que é o maior evento da Terra. E eu te dou boa tarde, já te fazendo esse convite e também te agradecendo por estar conosco aqui na Rede Gospel. Está começando tudo de bom para você, seja muito bem-vindo. E hoje nós temos um programa muito especial para você ficar bem informado, para você aprender a cuidar melhor da sua saúde, para você aprender a cuidar melhor da sua mente, que é muito importante também. Nós estamos sentados aqui no chão hoje, você vai entender daqui a pouco por quê. Antes também quero dar as boas-vindas a Marielle Orbá, nossa querida parceira que está de volta. E hoje a Marielle vai fazer uma receita deliciosa que você vai adorar, que é um sanduba que o José, filho dela, criou e ela vai fazer aqui pra gente. Ainda tem outras versões também que você vai adorar, uma receita fácil, prática, muito saborosa. Tá aí na tela para você o sanduba do José, é o sanduba de costela, ela vai te explicar o passo a passo. E ela fez também uma outra versão que é no prato, para você que ao invés do pãozinho francês, você prefere um arrozinho, tem um arroz diferente aí também, que a Mari vai fazer. Daqui a pouquinho você vai aprender a fazer essa receita. Doutora Patrícia também vai conversar conosco hoje, ela já está na linha, daqui a pouco nós vamos conversar com ela. Nós temos um assunto muito importante, porque houve um aumento considerável do número de pessoas com sífilis no mundo. E você vai entender por que isso está acontecendo e como é que você pode se prevenir. É uma doença tão antiga, por tantos anos nós deixamos de falar sobre isso e de repente o que é que está acontecendo? E existe o perigo do contágio também de mãe para filho, então tem muitas orientações importantes e é também preciso tomar cuidado porque é uma doença que ela é muito maquiada por vários sintomas que podem ser ocasionados por outras doenças. Então nós vamos falar sobre isso com a doutora Patrícia. Mas eu vou começar o programa. Você já viu a Camila aqui ao meu lado, nós já havíamos mostrado a Camila. Camila vai falar de um assunto que é extremamente importante para a gente, porque nós somos muito estressados. O brasileiro, pelo menos 9% da população, sofre com a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma consequência desse estresse do dia a dia, de muitas vezes da nossa falta de controle emocional. E a Camila vai ensinar para a gente uma técnica que é super importante que você entenda, que é a atenção plena. O que é isso? É você para. Sabe quando você fala assim, respira fundo para você não falar uma bobagem, para você não fazer uma besteira, para você não destratar alguém, que é o mindfulness. E é muito importante que você entenda o que é o mindfulness, porque é muito além do que a meditação por si só, de você ficar só paradinho, sabe, tentando desligar a sua mente. É uma maneira de você acolher as pessoas e você se acolher quando você tem um problema muito sério. Então é muito importante, Camila, eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Eu que agradeço. Porque eu sei que muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente até falava isso lá fora, e algumas coisas que acontecem que fogem ao nosso controle, a gente perde a mão. E nisso você perde oportunidade, você pode perder amigos, você perde a oportunidade de ficar de boca fechada. E muitas vezes por essa falta de equilíbrio. Então eu achei importante, a Camila falou, Keila, nós podemos fazer sentadas, porque eu tenho essa dificuldade para levantar, a gente estava planejando, como é que você vai fazer para levantar depois? Porque eu tenho um problema, tive um problema no meu braço, no meu punho. Então, no dia a dia, a gente tem vários problemas que fazem com que a gente perca o foco, né, Camila? Exatamente, que aumente o nosso nível de ansiedade e estresse, né, Keila? É verdade. Então, assim, a técnica de mindfulness, ou como você bem disse, atenção plena, ajuda a gente a ganhar controle da nossa mente. Eu gosto de explicar que a gente pode imaginar a nossa mente como um músculo que precisa ser treinado. Treinado para quê? Para estar no aqui e no agora. Porque a gente, sem saber, já treinou a nossa mente, mas do jeito errado. Para pensar no amanhã. Ficando com ela lá no passado ou ficando com ela lá no futuro, né? Pensando em coisas que talvez aconteçam e que, na verdade, nunca acontecem. Então, a respiração consciente ou a atenção plena, ela vai ajudar nesse sentido, a treinar a nossa mente em estar no aqui e no agora através de exercícios de respiração. Agora, Camila, nós estamos num lugar que preparamos para isso. Sim. Estamos sentadas no chão e tal. No meu dia a dia, pode ser que eu não consiga fazer isso. Eu acho que tem duas coisas que eu até pensei para te falar.
é você fazer todos os dias para já aprender a encontrar o equilíbrio. Ou seja, de manhã é o melhor momento para eu criar uma rotina de mindfulness. Certo. Então, primeiro sim, o ideal seria que a gente parasse para respirar conscientemente um pouquinho todos os dias. Certo. O horário vai depender um pouco da sua disponibilidade e do seu objetivo. Por exemplo, uma pessoa que está com um nível de ansiedade muito alto, que já chegou a desenvolver insônia, por exemplo, pode ser mais interessante ela praticar no fim da tarde, começo da noite, porque ajuda ela a desacelerar essa mente que veio acelerada do dia todo, para ajudar ela a relaxar e se entregar para o sono, como eu gosto de dizer. Para uma pessoa que às vezes está tendo uma sobrecarga no trabalho, está enfrentando dificuldades de relacionamento no trabalho que aumentam o nível de estresse, de repente, logo cedo ou assim que chegar no escritório, fazer alguns minutos de exercício. E é muito tempo que eu preciso? Isso depende muito do que você tem disponível. É melhor 1 minuto todos os dias do que uma vez por mês, 10 minutos. Então, o importante é a constância, vai ter um resultado exatamente. Melhor. Claro que a gente tem alguns estudos científicos, inclusive, né, que comparam medicações com a prática de mindfulness, que aí a gente fala de práticas mais longas, como 20 minutos, 30, 40 minutos. Mas nas sessões online que eu faço, por exemplo, a gente faz algo em torno de 15 minutos, 20 minutos, dependendo do caso. Camila falou algo muito importante, porque muitas pessoas recorrem aos remédios no que diz respeito ao controle da ansiedade. Não estou falando para você que o psiquiatra te receitou um remédio, você não vai tomar por causa disso. Não é isso. É que em muitos casos nós nos acostumamos com a automedicação, que é muito comum no nosso país, você sabe disso, a gente sempre fala sobre isso, e daí você deixa de lado algumas mudanças de hábitos, porque, por exemplo, você parar, reservar 3 minutos do seu dia para começar ou terminar o dia mais relaxado, isso pode fazer uma diferença enorme e pode fazer com que as pessoas aprendam esse reequilíbrio sem a medicação, que é comprovado, que como você falou, né, Camila? Exatamente. O que a gente precisa entender em relação à medicação é o seguinte, em alguns casos a medicação ela é imprescindível, né? Certo. E a gente tem que buscar realmente ajuda médica. Mas o que a gente precisa entender é que medicação não muda comportamento, nem padrões de comportamento ou padrões de pensamento. Então é por isso que às vezes a pessoa fala assim, o remédio vicia. Não é que ele vicia. Com um comprimidinho, você tem mais ou menos, né? Uma solução imediata. Só que você continua, na verdade, pensando e se comportando da mesma maneira. E a técnica de mindfulness nesse contexto terapêutico vai ajudando a você identificar quais são esses padrões, quais são as suas tendências, Keila, na questão de funcionamento mental, que podem ser diferentes das minhas. Então, quando a gente conversa em sessão e faz o exercício juntos, a gente vai identificando esses padrões e trabalhar na mudança deles. Às vezes também com medicação, mas não necessariamente. Camila, o respirar fundo, quando a gente passa por um estresse muito grande, normalmente nós falamos, respira fundo para não fazer uma bobagem. Isso eu posso fazer também no dia a dia? Se eu tiver um nervoso muito grande, é diferente da técnica da prevenção diária, como que nós estamos falando de uma prevenção, né? De você já começar melhor. Mas esse do supetão, é diferente? Então, esse respirar fundo é praticamente o corpo pedindo essa pausa, né? Então... Calma, é o corpo pedindo esse alívio. A gente sabe que algum efeito tem, mas não é a mesma coisa do que um exercício de respiração que tem um sistema, né, que a gente segue, um padrão. A nossa respiração, ela tá ligadinha com o nosso batimento cardíaco. Então, por exemplo, se a gente está num momento de estresse ou, por exemplo, a gente precisa fugir de uma situação perigosa, a nossa respiração fica superficial, acelerada e automaticamente os nossos batimentos cardíacos sobem. Quando a gente tem crise de ansiedade, a gente sente o coração, parece que vai sair pela boca. A respiração também sofre. Quando a gente assume o controle dessa respiração, a gente quase que fala para o coração assim, calma, tá tudo bem. Esse sinal de perigo, ele não é real. E a gente consegue literalmente ajustar esses batimentos cardíacos, acalmar ele para entrar em equilíbrio e no rumo certo. Vamos fazer um pouquinho, Camila? Você acha que dá para pelo menos uma demonstração? Dá sim. Então você está sentada do jeito que a gente costuma fazer, a prática de mindfulness com a perna formal. Cruzada, assim, isso. Esse é o ideal. O ideal por quê? Porque a gente sempre, mesmo sentadinho numa cadeira, o certo era a gente sempre apoiar nesses 2 ossinhos que a gente tem aqui no bumbum, né? Que são os isquios. Então o certo era a gente sempre sentar assim, a gente vai tendo vícios de postura. De baixando o corpo, né? Exatamente. Então essa seria a postura ideal, ajuda a gente a estar, né, consciente e
presente no sentido físico. Certo. Então, isso também vai ajudar você a sentir o movimento do ar dentro de você. A gente pode colocar a mão no peito e pode também colocar a mão na barriga para sentir esse movimento, porque a gente vai respirar, então geralmente a gente faz com os olhos fechados, a gente respira pelo nariz, faz esse ar descer, garganta, peito, barriga e depois ele volta. Barriga, peito, garganta e boca. Inclusive nos exercícios, eu repito isso várias vezes. Se a gente está com o nariz entupido, pode fazer pela boca também. Está resfriado, o nariz não ajuda muito? Tem um copinho de água, porque seca um pouquinho a garganta. Mas pode ser. Você está doente, está acamado, não dá para fazer? Dá sim, pode fazer deitado, não tem problema. Tá, não tem muito problema, né? Então, ó, vamos lá. Respira pelo nariz, sente o ar passando pelo seu peito e descendo até a barriga. Você vai estufar um pouquinho a barriga quando ele chegar lá embaixo e depois você vai jogar ele para cima e ele vai sair pela boca. Barriga e solta. Respira de novo. Puxa pelo nariz, isso leva lá na barriga. Enche a barriga um pouquinho e depois comprime ela e joga o ar lá para cima. A respiração consciente também tem a ver com a respiração diafragmática, que muitas pessoas conhecem, né? Isso mesmo, Keila. Então, a gente tenta manter bem livre esse fluxo do ar. E, enquanto isso, a gente vai mantendo a nossa atenção na respiração. Então, não existe isso de esvaziamento de mente, tá? Então, respiração mindfulness... Eu só foco naquilo que eu estou fazendo no momento. É isso. Então, no momento, eu estou respirando. Daí, eu tenho que fechar os meus olhos e focar que está passando por aqui. Isso. Que vai estufar um pouco, eu vou sentir minha barriga mais estufada. E vou respirar de novo e vou... Isso, você acha que isso vai... Você vê, isso que me admira, sabe? Porque é uma coisa tão simples. Exatamente. E que a gente não percebe de imediato que pode dar algum resultado e por isso que a gente não faz. Porque a gente sempre espera coisas e mudanças milagrosas para tudo, né, Camila? E parece que a gente subestima um pouquinho o que é simples, né? Exatamente. Parece que é muito mais difícil fazer o que é simples. Você quer tanto uma coisa que parece que seja um milagre, que daí, quando é uma coisa simples, você acha que não tem resultado. Exatamente. Então, geralmente, assim, num protocolo de 8 semanas, a gente consegue treinar a pessoa para ela fazer certinho a respiração mindfulness. Então, geralmente, ela faz comigo uma vez na semana e nos dias que a gente não se vê, ela também vai fazer em casa. E qualquer dificuldade que ela tem, ela traz para a sessão e a gente corrige. Camila, se eu tenho uma criança que é muito ansiosa, que a gente sabe que hoje as crianças também têm sofrido muito com ansiedade, embora elas não saibam o que seja, mas você vê a agitação da criança. Isso também pode ser feito com as crianças? Com certeza. E nesse caso, quem está acompanhando a criança, por exemplo, né, o pai ou a mãe, precisa ter um pouquinho de resistência, porque a criança não é um botãozinho que ela aperta e ela fica bem, fica calma, né? Ela vai aprender. A gente não está falando de um treino da mente, então ela vai ser treinada. É natural que ela tenha dificuldades. E tem uma técnica muito interessante para crianças, Keila, para a gente ajudar elas a fazerem a respiração bem certinho. A gente fala assim, ó, respira a florzinha, sopra a velhinha. E daí, no caso deles, pode ser esse pouquinho. Pode ser esse pouquinho. Respira, 10 vezes. Sopra a velhinha. Se tiver uma florzinha que você pega no jardim de casa. Você pode até ter alguma coisa perto que... Exatamente. E aquela... Acho que agora não existe mais. Você falou em vela, a gente não vai pôr a vela na mão da criança. Mas você lembra que tinha umas florzinhas que quando a gente era criança, soprava e ela espalhava? Pode ser também, não sei nem se existe mais, nunca mais vi. Eu também não, mas deve existir. Mas você sabe qual é, né, que eu tô falando? Não, eu até lembrei da vela porque às vezes a gente tinha em casa, se acaba a energia, coloca umas velinhas, né? Mas se você tem uma criança muito agitada e você acha que a vela é demais para ela, não sei se na tua casa deve ter. Mas não precisa estar acesa. Não precisa estar acesa. Não precisa estar acesa. Finge que tá... É só para fingir. Tá, então entendi. Respira a florzinha e sopra a velhinha, só para ela entender o que se espera dela. Entendi. E pra gente adulto também pode, porque algumas pessoas têm essa dificuldade de fazer o caminho do ar chegar até a barriga, né? Ou tem então pode fazer essa na mesma verdade, técnica. não é nem a dificuldade, acho que é a falta de paciência, de você ficar pensando o que você está fazendo e o que está acontecendo com o ar, né? E você sabe, Keila, que a maior dica de que a gente precisa aprender a respiração consciente é quando a gente é excessivamente agitado, porque às vezes já aconteceu, né? Da pessoa falar assim, isso não dá pra mim, não serve pra mim, eu não consigo, porque eu sou muito agitada. Você precisa e você consegue, porque eu consegui, qualquer um consegue. Uma coisa importante que a Camila falou é o caso de você ter algum problema respiratório. Então, existem outras saídas. Você pode fazê-lo pela boca, se não houver outra alternativa. Eu acho que até quando você tem um problema que te
dificulta de fazer algumas coisas, te incapacita momentaneamente, você vai buscando novas saídas para fazer aquilo, né, Camila? Então, isso também te desenvolve outras partes sensoriais também, que, na verdade, a gente não consegue respirar e soltar pela boca. É mais cansativo. Sim, exato. Mas você vai descobrindo até a calma para poder fazer esse caminho também quando não tem outra saída, né? Exatamente. A gente precisa, a prática de mindfulness ajuda a gente a entender isso, né? O treino da consciência. A gente precisa encontrar uma solução para cada problema e não um problema para cada solução. Exatamente. Não estou conseguindo respirar pelo nariz hoje, eu vou fazer menos respiração pela boca com um copinho de água do lado. A gente também precisa acolher as nossas limitações, né? A gente não precisa se criticar, se exigir demais. Isso também faz parte, né? É porque uma cobrança excessiva vai te impedindo de fazer outras coisas. Porque daí você acha que não consegue fazer aquilo, então muito menos outras coisas, né? Exatamente. Camila, e você dá aula nas redes sociais toda semana? Então, eu faço atendimentos online, né? Ah, que Atendo legal. pelo Zoom, as sessões geralmente são de 1 hora. A gente faz o exercício de respiração e a gente conversa um pouquinho para ter esse ambiente terapêutico. E também estou lá nas redes sociais. Olha, eu vou deixar a rede social da Camila, porque ali tem o caminho para você conversar com ela e marcar a sua aula. É muito importante que você comece a treinar a sua mente, porque é uma maneira de você sofrer menos. A ansiedade, ela traz muito sofrimento para o nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não percebe e não sabe de onde vem. Então, esse equilíbrio emocional, ele se reflete não só na sua vida, mas na vida de quem está ao redor de você, porque é muito difícil conviver com gente ansiosa. Exatamente. A gente não consegue conviver com a gente quando está ansioso demais? Você sabe que quando a gente regula a nossa ansiedade, a gente alcança o nosso melhor, porque quando a gente está por influência da ansiedade, a gente não está produzindo no nosso melhor. Até no exercício do amor, da compaixão, né? Então, também é um ato de amor por nós e pelas pessoas que estão à nossa volta. Camila, adorei nossa conversa. Eu amei, Volta muito sempre. obrigada. Uma alegria ter você Sim. aqui com a gente. Um prazer. Instagram da Camila aí na tela para você, Camila Caione, está aí na tela para você. Aí você tem os caminhos também para conversar com ela e marcar o seu horário com ela. Obrigada, viu, Foi um Camila? prazer, eu que agradeço. Olha, as limitações acontecem o seguinte, nós planejávamos aqui, ó, o levantar. Ainda falta um tempo para esse bracinho ficar bom. Obrigada, viu, Camila? Eu que agradeço. E eu vou conversar. Oi, dona Maricota. A Mari daqui a pouco já vai fazer a receita pra gente. Eu vou conversar com a doutora Patrícia agora. Quero que você preste atenção na nossa conversa também, porque é um assunto extremamente importante que nós vamos falar. Só para você ter uma ideia do que diz respeito à sífilis, você que fala, nossa, vai falar de uma coisa tão antiga, não é não. Dados da Organização Mundial de Saúde dão conta de que em 2020 houve um aumento de mais de 23% no número de casos de pessoas com sífilis no mundo. Isso significa uma população de mais de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de novos casos. Nós estamos falando daqueles que já aconteciam. E por que é importante que você entenda essa nossa conversa? Porque existe o contágio de mãe para filho e mais do que isso, é uma doença silenciosa no que diz respeito, tanto que se fala que existe até um dos nomes que era dado para sífilis antigamente, porque ela maquia outros sintomas. Então é uma grande maquiadora, sabe? É uma doença que você não consegue identificar e muitas vezes a dificuldade da identificação pode causar problemas maiores. Então, a doutora Patrícia está na linha para conversar com a gente. Quero te agradecer, Paty, por estar aqui conosco. Obrigada demais, minha amiga, por você esperar para falar com a gente, porque eu sei da importância de um assunto como esse. E eu quero muito que você fale um pouco sobre isso, porque a gente precisa entender que muitas vezes a nossa falta de cuidado, a gente sabe que hoje o mundo é mais moderno, as pessoas optam por ter relações sexuais sem o compromisso. Essa é uma realidade, infelizmente, né, Paty? Porque a gente tem visto o número de doenças cada vez maior, mas a vida particular de cada um não nos interessa, mas nos interessa que todos tenham saúde. Por isso que eu acho muito importante que a gente fale sobre isso, né, Paty? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Muito bom estar aqui com você novamente. Logo estarei juntinho de vocês, se Deus quiser. Tô com saudade, minha amiga. Pois é. Infelizmente, né, é uma doença milenar mesmo, né, Keila, e que vem aparecendo com tanta frequência, não só no Brasil, mas no mundo Exatamente. como um todo. Então, muitas perguntas ficam, né, por que essa doença está voltando? As pessoas vão esquecendo de algumas doenças, dando enfoque para outras. As próprias campanhas, né, acabam, às vezes, deixando de fazer campanhas para uma doença e dando foco para outra. É verdade. E, infelizmente, isso dá uma abertura, uma janela para surgir as doenças aparecerem de uma maneira tão absurda, aí, sendo que ela já poderia estar sendo até quase erradicada, né, pelo tempo que ela existe.
É verdade, Pati. Pati, me fala o que é a sífilis. É uma doença contagiosa só pela relação sexual? Ou a pessoa, se ela beijar alguém que tiver uma ferida, também pode ter? Como é que a pessoa é contaminada? Então, a sífilis é uma infecção transmissível aí, principalmente pela relação sexual não cuidada. Então, certo. A pessoa, quando ela vai ter uma relação e não usa preservativo, tanto masculino quanto feminino, ela pode se contaminar se essa pessoa entrou em contato, tá? Certo. Outra coisa, ela pode se contaminar também através de lesões. Então, as lesões que estão expostas, por exemplo, na boca, a pessoa está contaminada e tem um machucadinho na boca e beijou, não, a saliva pode transmitir, mas só nesses casos. Então, a incidência de infecção mesmo, de contaminação, principalmente é pela relação sexual desprotegida, mas a gente tem também, que você estava até comentando antes aí no programa, a congênita, né? Onde a gente pode ter esse contato, a mãe pode passar para o feto, pode passar para o bebezinho, intraútero, então ela adquire a doença e na gravidez maltratada, se ela entrou em contato, mas uma doença foi maltratada durante a gestação ou não tratou realmente, ela pode passar também na vida intraútero, tá? Ou até na hora do parto também. Agora, Pati, é mito, muito tempo atrás eu falei sobre isso e me falaram que a pessoa que tem sífilis, ela pode ficar estéril, tanto homem quanto mulher, isso é verdade? Na verdade, se a paciente ela vai fazer o tratamento dela, enfim, com antibiótico, não vai mudar. A vida sexual dela, no sentido dela ter uma vida sexual mais saudável, porque ela tratou. Agora, fertilidade, se ela também não teve o comprometimento de uma doença inflamatória pélvica, não atingiu trompa, porque como é uma bactéria, essa bactéria vai ser tratada pelo antibiótico. Mas se ela não tratou, pode ser que essa bactéria entre também e cause outros danos ali nos órgãos dela. E no caso do homem também, Pati? Geralmente não. Ele também acaba, na lesão do homem é mais na região do pênis, mais esterilizada ali, e a gente tem já um controle melhor. Mas para se ter um problema na fertilidade é muito difícil, né? Então a gente acaba tendo essas lesões que são difíceis, às vezes dar o diagnóstico, realmente são difíceis, mas que para você ter esse comprometimento é muito mais raro de acontecer. Pati, o que acontece mesmo a lesão mais esterilizada na parte do pênis, no colo do útero, na vulva, na vagina, né? Pati, e é chamada de a grande imitadora por quê? É difícil identificar de cara que aquele sintoma é da sífilis, é isso? Então, a sífilis ela tem alguns estágios. E diante dos estágios, vamos supor, a fase primária. Então, ela vai ter uma lesão, onde essa lesão ela vai estar na pele, por exemplo, ou na vulva, enfim, e ela vai pode apresentar um nódulozinho liso, esse nódulo que a gente chama de cancro duro, e essa lesão que se formou ali, por exemplo, ela é indolor, ela não coça, ela não arde, e a pessoa deixa passar. O que vai acontecer? Se ela não tratou a sífilis, não sabia que tinha sífilis, essa lesão vai cicatrizar, mas não curou, mas ela passou. Aquela lesão cicatrizou e não era nada, e de repente era realmente uma sífilis. Dali, algumas semanas, pode ser de 2 semanas a 8 semanas, essa sífilis primária pode ir para a secundária. E aí ela vai ser uma lesão onde, por exemplo, ela vai apresentar algumas manchas rosadas na palma das mãos, na planta dos pés, às vezes no rosto, nariz, boca. Meu Deus, quer dizer, é uma coisa que não dói nada, né, Pati? Não tem nada a ver com alguma doença sexual, aparentemente. Uma lesão que você não percebe, que não dói, você vai achar que é uma manchinha, uma bolinha, até uma espinha, alguma coisa. Daí aquilo não sai, daí começa a manchar o corpo. Quer dizer, se a última coisa que você vai imaginar é que você tem uma doença dessa, né, Pati? Doença dessa. Não é mesmo? A última coisa que você vai pensar é uma sífilis, né? Porque uma coisa tão antiga, você fala assim, imagina, vai ter sífilis, né? A gente nem pensa nisso, né? E agora, no segundo momento, na segunda fase, a mulher também, o homem ou a mulher, pode sentir mais febril, mal-estar, dor de cabeça. Entendi. Então, você começa a ficar aqueles sintomas, que às vezes até parece um sintoma gripal, não é? Você está lá meio cabisbaixo, borocochô, mas assim, de repente tem umas manchas rosadas, começou a ficar com uma febre, dor de cabeça, mal-estar, pensa 2 vezes, né?
vamos fazer um exame. Hoje em dia, a gente vai estar falando disso aí, os exames, eles são simples de serem feitos, né? Uma outra coisa que passou de contaminação, que é bom a gente estar também falando e relembrando aqui, Keila, é sobre a contaminação também do sangue. Então, a pessoa que está infectada, se entrar em contato com a agulha, né, coisas assim importantes, e tem algum sangue, né, da pessoa que foi infectada, também é uma forma de transmissão. Isso também é importante a gente estar citando aqui, né? Ô, Paty, daí, o que pode acontecer se eu não cuidar? Sífilis mata? Aí, se a gente está na fase secundária, aproveitando o gancho, essa fase que a gente falou do mal-estar, das manchas, e ela não cuidou, não sabe que estava ali. Certo. Essa doença, ela pode dar uma parada, ficar latente um período, uma latência de 2 anos, por exemplo, e lá na frente ela vir se manifestar novamente, pode ser depois de anos. E a hora que ela vem com tudo. Então, essa sífilis terciária, ela é a mais grave, porque ela pode levar lesões neurológicas, problemas cardiovasculares. Então, ela começa a pegar a parte óssea, pele também, mas ela pode chegar até a morte. Então, o treponema pálido, que é uma bactéria que é a responsável aí pela causadora da sífilis, pode fazer com que haja lesões neurológicas importantes. Então, tanto num fetinho que foi contaminado intraútero, quanto um adulto que não cuidou e levou isso adiante até chegar à sífilis terciária, vira uma doença muito grave e, infelizmente, né, pode estar levando à morte, sim. Ô, Paty, no caso da criança, por exemplo, claro que se a mãe engravida e está fazendo pré-natal, ela já vai descobrir com a criança ainda sendo gestada, certo? Durante a gestação. Certo. Daí, eu tenho como tomar um medicamento e essa criança não nascer com algum problema, ou existe alguma sequela que essa doença pode trazer para a criança? Quando a mulher engravida, a gente faz, já desde o primeiro momento, a gente já pede exame de sífilis e tudo mais. Certo. Mas vamos imaginar que ela demorou para fazer esse exame, não foi dado o diagnóstico inicialmente. Então, a partir do momento que você entra nesse contato, se for muito no início da gestação, é pior. Então, vai ter a contaminação é muito maior no início da gestação e os problemas para essa criança também. Então, a criança, quando a mãe adquire, entra em contato com sífilis, se contamina na fase mais assim, inicial da gestação, a chance de passar para o bebê já é muito grande. Meu e essas Deus. Sequelas lá na frente para a criança são grandes também, ou seja, problema neurológico, má formação, trabalho de parto prematuro, às vezes até aborto, nem chega. Meu Deus do até céu, lá na hein? frente. Paty, e aí a gente tem as complicações. Você sabe que eu acho importante que a gente esteja falando sobre isso, que eu estava vendo um levantamento também, e eu queria muito falar para vocês que está em casa, para você que está em casa, com o avanço da medicina e dos medicamentos por conta do tratamento da AIDS, a gente sabe que muitas pessoas deixaram de usar preservativo. Pelo fato da AIDS se tornar uma doença que não curável, mas tratável, com o prolongamento da vida para quem é soropositivo. A gente tem falado muito sobre isso. E por causa disso, muita gente, principalmente o pessoal mais jovem, né, Paty, acha que não precisa mais usar camisinha, que é uma bobagem. Porque se eu ficar doente, eu tomo remédio. O remédio é de graça, porque tem o remédio do governo. Quer dizer, essa mentalidade tem trazido muitas doenças para a realidade, que como você falou da sífilis, e de outras DSTs também, que acabam voltando com tudo, justamente, não é nem pela desinformação, né? Mas é pela falta de maturidade mesmo, de achar que você é tudo bem, que tudo se cura. E a gente vê cada vez mais que não é assim, né, Paty? O que eu acho que está acontecendo muito hoje em dia com os jovens, talvez assim, esteja se falando menos das DST, hoje em dia a gente fala, né, as infecções sexualmente transmissíveis. Eu sou da época que ainda era DST, mas o que acontece? Eu acho que está se falando muito pouco entre os jovens dos riscos que eles correm. É verdade. Então, está tudo muito no oba-oba, então parece que tudo se cura fácil, menina. Tudo resolve fácil, então parece que tudo é muito tranquilo. Na nossa época, se for pensar, HIV não tinha ainda uma situação assim, tranquilizador, né? Não de cura, mas assim... Era sentença de morte. Né? Acessível, sentença de morte. Sífilis é uma doença muito antiga, então são coisas que parece que foram ficando para trás
E os jovens, né, os mais jovens, estão deixando de abrir a cabeça e se informar que existe. Na nossa época era tudo mais difícil, pior, e hoje em dia está fácil. Não está fácil, porque agora as coisas estão vindo à tona, né? Porque eles não estão se cuidando. Existe e mata. Existe e Ô, mata. Paty, você falou que agora não é mais DSTs? Mudou? Não, a sigla que a gente fala, né? A gente fala hoje em dia infecções sexuais transmissíveis. A gente fala não é mais IST. doenças, é infecções? Agora Eu sou da época do infecções. DST também, Paty. Eu também. Paty, obrigada, viu, minha amiga? Olha, vou deixar os contatos da doutora Patrícia para você. Ela está sempre com a gente nos orientando. E você pode conversar com a Patrícia nas redes sociais. Ela tem muitos vídeos também no canal dela no YouTube, esclarecedores para você acompanhar. Curte, já assina também, ativa as notificações, que ela sempre posta vídeos novos no YouTube. Então, no YouTube, no Facebook, no Instagram, dra.patriciaolivotti, tá aí na tela para você. E no Instagram tem o underline no final, tá? No site também tem não só artigos, mas também tem todos os endereços dos consultórios da Patrícia para você conversar com ela e marcar a tua consulta, dra.patriciaolivotti.com. Tem a clínica da Patrícia em Santo André, na Coronel Fernando Prestes 350, no primeiro andar, e também na Avenida Francisco Monteiro, em Ribeirão Pires, no número 16. E na central do WhatsApp, você também pode marcar o teu horário, tá tudo aí na tela para você, que é o 951-35-6900. 951-85-6900. Obrigada, Paty. Um beijão para você, querida. Obrigada. Danilo, sobe o som que ela voltou. Meu Deus, que saudade que eu tava da minha amiga aqui dançando, cantando e cozinhando bem aqui pra gente. Minha amiga maravilhosa. Olha que lindo. Lindo esse lagarto. Gente do céu, hein? Bendito José, que é filho de chefe mesmo, esse menino, hein? Bendita a carne assada do José. Antes de você, da Mari, começar a fazer nossa receita, tem o recado do João pra você entender do José, pra você entender nossa receita de hoje. Pode jogar na tela. Boa tarde, pessoal. Hoje minha mãe vai ensinar o sanduíche que eu tanto amo. Espero que vocês gostem. Um beijo, Keila. Nós amamos você. Linda, um beijo, José, lindo. Que coisa mais linda esse menino. Dia ele venha também, né? Cozinhar com a gente. Ele nunca veio aqui, acho que só o menor que veio. Não, foi ele que veio aquela vez, ficou nos bastidores, nas férias do ano passado. Gente, como cresce essa criançada, né? Agora já vai fazer 11, semana que vem, dia 4. Então, se o José aprovou, nós vamos gostar também. Vai, com certeza. Porque essa, na verdade, nem é uma receita do José, é da avó dele, né? É receita da mãe do André, que aí fazia pra ele, e só que aí ele bolou uma coisa melhor ainda do que a carne assada, o sanduíche. Do lagarto? Do lagarto assado, da carne assada. Eu acho que eu pus de costela. É lagarto. Troca pra mim, Emerson, que eu acho que eu pus o sanduba de costela. Não sei onde é que eu tava com costela na cabeça. Mas pode fazer também lagarto, pode fazer com colchão duro. Olha, a Mari fez duas versões que eu falei pra você no começo, que ela fez com um arroz diferente que ela vai fazer aqui, e o sanduíche tradicional. Isso. Vamos lá, Mari, por onde começamos? Vamos começar com o lagarto pra gente ensinar o passo a passo, e que é muito fácil, né? Então eu já peguei uma peça de lagarto, essa tem mais ou menos 1 quilo, já recheei pra gente adiantar, né? Ó, aqui dentro, ó, tem a linguiça. Mari colocou, qual linguiça que você usa, Mari? Essa é a linguiça calabresa, tá? Linguiça calabresa, cenoura, tá tudo aqui, ó. Não sei se dá pra ver já aqui, ó, aqui no meio. Olha, os meninos já vão mostrar. A Mari colocou a linguiça calabresa. A cenoura. E a cenoura. Eu só olha, fiz tá aqui um na tela, furo deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Um furo com a faca mesmo. Coloca a cenoura inteira, crua. Isso. E a linguiça calabresa. Porque esse aqui é o segredinho. A cenoura vai soltar um sabor maravilhoso. Fica mesmo. E fica mais macia. Isso. E aí, Só salzinho, Má? Isso, ó, eu cortei no meio por causa da nossa panela e pra eles verem o que tá dentro, tá, gente? Aí eu passo um pouquinho de sal aqui, já na carne, que depois eu também acerto no molho. Sal e a pimenta do reino. Esse é o primeiro... Aqui, só o primeiro passo. E aí, eu vou botar um pouquinho de alho, porque a gente quer uma carne bem temperada, né? O alho batido, normal, tá? Não precisa furar a carne, certo, Maricota? Não, nada disso, aqui, né? Ó, não, a minha não. Nenhum chefe fala pra você furar a carne, isso é coisa da nossa cabeça. Isso, que não precisa, deve fazer. Não precisa. Aí azeite, que a nossa panela nossa panela já tá bem quente, tá, gente? Enquanto a Keila tava conversando, eu já deixei esquentando. Aí mais um segredinho, Keila. Eu boto calabresa, ó, fatiada. Por que, Mari, você bota a calabresa fatiada? Além do aroma, o sabor que isso vai soltar no teu molho é impressionante. Então você já fatia, olha, aqui, desse jeito isso. a calabresa. Segura um pouquinho só na tua mão para os meninos mostrarem aqui. Isso. Você já fatia, deixa a calabresa fatiadinha assim. Isso. E pronto. Isso, aí eu refogo ela primeiro, né?
Aí já refogo o alho, a cebola, tá? Tudo meus aromáticos, a minha cebolinha que tá aqui cortadinha, já jogo aqui para puxar bem o sabor dessa calabresa para soltar no nosso molhinho. Certo. Porque a gente quer a carne também com aquele molhinho bem temperado, bem saboroso. Ô, Má, a carne você faz assada ou você faz na panela? Porque o Eu lagarto faço tem na gente que faz na panela também, Isso. né? Tem as duas versões, pode fazer assado e pode fazer na panela. O que lá, você acha melhor? Então, lá no restaurante, como a gente tá fazendo muito depois desse sucesso do sanduíche do José, é na panela. Pra gente dar vazão. E você sabe que eu tem a acho que panela desse você não acha que a tamanho. panela deixa mais macio do Eu que o acho, assado? mais Porque o suculento. lagarto, ele é mais sequinho, né? Ai. Mesmo que você coloque o recheio e tudo, não. quando você põe no forno, Keila, mas eu vou colocar o papel alumínio. Mas uma hora você vai ter que tirar o Vai papel ter alumínio, que. porque senão ele vai ficar feio, vai ficar esbranquiçado. Eu acho que ele acaba secando um pouco mais a carne. Secando mais. Aí aqui eu quero aromatizar mais o meu molho ainda. Aí eu botei salsão e alho poró. Alho poró, porque, gente, o gostinho do salsão e do alho poró com carne, com molho, não tem como não colocar, né? E cortei, Keila, propositalmente grosso Olha, mesmo, tá? Tá vendo que o alho poró tá bem grossinho. Sabe por quê? Tem uma Você já outra... corta ele mais Isso, grossinho mais grosso mesmo. Porque, gente, essa é a grande dica. Toda vez que você for fazer alguma coisa com molho, sempre o tempo de cocção. A gente chama isso de mirepoix, né? A cenoura, o alho poró e o salsão. Quanto mais tempo tiver a tua carne, o teu molho, mais tempo for demorar de cocção, mais grosso Ó, e você olha a cor corta, que vai ficando, tá? como fica bonito. Corta mais grosso Grosso. o alho poró, a mesma salsinha, o que De você for acordo- usar o salsão. Isso. Tá vendo que vai ficando mais grossinho? Vamos E aumentar fica um mais pouquinho. bonito, porque se você não for coar o molho, vai ficar o molho bonito. Tem gente que não gosta de coar. Isso. Normalmente tem gente que tira, né, Mari? Isso, tem só gente o que molho. tira, porque você até pode tirar. Você mas faz como lá, Mar? não, eu deixo com tudo mesmo pro pessoal sentir o sabor e sentir o que a gente colocou. E a cenoura, ela vai ficar numa crocância, porque como você não Perfeito. cozinhou, não é, minha amiga? Vai ficar só o sabor e fica Perfeito. aquela crocância, Ó, que é o aí. mais gostoso. Aqui, ó, o nosso pimentão aí. Como chama mesmo quando corta tudo assim, Mari, que eu esqueci? Juliane. Juliane. E aí, o pimentão, gente, eu dou sempre preferência pro Agora ela vermelho. tá fazendo esse negócio da cordon bleu, ninguém aguenta mais, gente. Agora eu tô um nojo. Tá insuportável, tá um nojo. Aí eu cortei, né, o pimentão e de acordo vermelho ou amarelo. Por quê? Porque o verde é mais indigesto, as pessoas gostam menos. Tem gente e que esse não é mais gosta mesmo docinho. desse. E fica mais bonita a cor também, porque você já Fica. tem a cor do verde do salsão, né? Ó, o tomatinho, gente, porque eu quero deixar esse molho bem natural e para não precisar botar extrato de tomate, tá? Então vamos fazer o mais natural possível. Então aqui já botei, ó, já aromatizei. Que pena que não dá para sentir esse cheiro em Uma casa. pena. Alguém vai Olha, ter que inventar isso, né, menina? Gente, porque não é possível porque que essa junção nós nunca vamos aqui- sentir, você nunca vai sentir esse aroma na sua casa. essa junção é perfeita. Vira o pra cá, cheirinho. deixa eu- isso, aqui, Mari, ó. aqui, ó. Olha Olha que isso, lindo. gente. Maravilhoso. Pelo amor de Deus, hein? Aí a nossa panela bem quente mesmo, gente, porque eu quero pegar minha carne e eu quero dar uma seladinha nela, tá? Ah, então a carne vai aí primeiro. Aqui, ó, vou dar Certo. uma seladinha nela. Ó, tá vendo que ela fez... tsh? E eu não quero que ela solte o sangue dela, eu quero só que ela sele selar e mesmo. concentre ali. Tá. Ó, ela tá aqui fritando bonitinho. Aí a gente vai já deixar ela pra cá. Aí eu já vou pegar, enquanto eu selo de um lado, eu selo do outro, a gente vai fazendo o arroz. Certo. Adiantando. A carne, você sabe que você tem que ter paciência, né? É. Porque é uma carne que vai demorar para ficar pronta. Então, você quer fazer uma carne como essa, mesmo no arroz ou no sanduíche, é legal porque é uma carne que dá para você fazer. Claro que chefe não gosta que a gente fale isso, mas a gente gosta de congelar as coisas, entendeu? Ah, Você faz mas uma eu- peça dessa, dá para você congelar, já pronta, selada, porque ela vai demorar quanto tempo para ficar assim, Mar? Ó, em torno de 2h30, 3 horas, se você não colocar na panela de pressão. Eu não gosto da panela de pressão. Eu mas também não gosto, eu acho é que uma resseca coisa mais. particular minha. E eu gosto daquele, sabe o tempo da avó? É. Que a avó deixava no fogão a lenha horas e horas Que é o que eu tô cozinhando? falando. Daí o que você faz? Você coloca de manhã essa carne. Isso, você coloca coloque de manhã 9h30 da bem manhã. cedinho. Por quê? Porque você vai selar primeiro. O processo de selagem também é demorado. Exato. Por quê? Porque você tem que deixar ela certinha, todos os lados iguais, para poder fechar bem, ela ficar mais macia. Então, daí, depois disso, é que você já põe na água e vai olhando a água. Então, você vai fazendo outras coisas e esquece da vida. E aqui eu vou fazer um arroz que é muito típico no Rio de Janeiro, principalmente nas churrascarias antigas, que aqui vocês falam arroz birubiru. Lá a gente chama de arroz maluco. Arroz maluco. O ovo, cebolinha, eu não vou botar alho, porque eu acho que o alho rouba muito sabor. Mas, ó, arroz birubiru aqui, eles usam aquele macarrão fino. Ah, não, Por esse eu não causa conhecia. sabe o birubiru que era jogador? Sim. Então, por causa dele. É, o nome do arroz é por causa dele mesmo. Então, daí me fala, você Birubiru. colocou óleo ou você colocou azeite? Botei azeite, mas pode ser óleo, pode ser manteiga, Azeite, não tem você problema, colocou tá? cebola. Cebola e vou fazer um mexidinho O de alho. ovo.
Não botei alho para não roubar o sabor. Só a cebola. O azeite e o ovo. Isso, ó. E aqui, para fazer o nosso mexidinho de... Ai, que delícia. De alho, de ovo. E aí, quando você experimentar esse ovo, vai estar todo temperadinho. Sabe aquela comida saborosa que tu quer comer grão por grão para saber o segredo do cozinheiro? Nossa. É esse. O detalhe, né? Tudo é detalhe. Aí, botei já um salzinho no meu ovo. Não precisa botar muito sal. E aqui já tá o arroz, gente. O arroz normal. Até o arroz que sobrou de ontem, né? Aqui, ó. Eu acho ótimo esse negócio de você usar o arroz de ontem, porque dá uma cara nova pro arroz. Dá uma cara nova pro arroz e você ainda reaproveita, né? Aqui. Ó, aí vou mexer mais um pouquinho. Quer dizer, você vai pegar o arroz amanhecido Pode ou dormido, pegar. se você preferir. Tem gente que fala, tem região que fala dormido, né? Dormido, é. Você vai pegar o arroz Aqui. dormido amanhecido, você vai pôr numa panela a cebola, põe azeite, que o azeite deixa mais saborosa a comida. Deixa. Não adianta, põe um azeite Se legal. for usar o óleo, usa o óleo de girassol. De Ele girassol. também é super bom. Daí você vai fazer um mexidinho de ovo. De ovo, aqui ó, pra Põe o incorporar arroz no depois que o arroz já tá Isso. pronto. E aí, Ó. ninguém menos do que ele. E aí que a gente vai ama, deixar- que é o bacon. É, não o bacon. Eu já fritei, mas o legal mesmo é você fritar o bacon e puxar no arroz, pra dar aquele sabor todo. Eu já trouxe tá. pronto pra acelerar o nosso tempo, Bacon separa, né? bacon dá o sabor sempre. Ai, né? gente, perfeito. E eu tenho uma outra dica também, do arroz birubiru, arroz maluco. Se você quiser botar calabresa bem cortadinha junto com esse bacon, na hora que você for refogar, o sabor No fica tamanho do bacon, né? maravilhoso. Pra confundir. Isso, no tamanho do bacon. Pode fazer meio a meio, pode fazer Meu só Deus, com hein? calabresa. Ó, e agora eu vou aqui abrir a nossa Virando a panela. carne. Olha a carne como ela já tá, ó. Olha aqui, ó. Que eu falei Ai, dela, ó, ela pra já gente vai dar uma virando. seladinha. Agora, ô Mari, Ó. o lagarto é uma carne que simplesmente encolhe demais, né? Encolhe, Então por isso você que uma não se peça iluda, enorme que de Você 1 viu quilo o tamanho que ficou? Olha, esse daqui já era o que a gente o deixou tamanho pronto. mais ou menos equivalente a esse, um pouco menor que esse, Um pouco- certo? isso, de um- E olha o isso tamanho que também. ficou essa daqui que já tá pronta, ó. Ó, é que esse aqui eu tirei um pedacinho também pra gente fazer aqui, Mas né? mesmo assim, ele era mais ou menos isso, não era? O mesmo tamanho. Então Deixa eu ele ver se o fica pessoal menor, consegue entender. gente. Tá vendo? Ó, Olha, aqui, o ó. Breno tirou de uma, que tá a crua ainda, e essa cozida, ó, a assada, dá uma olhada. Diminui bem, tá? Então você não vai, Isso. ai, que é muito grande, Não. dependendo do tamanho da galera da sua casa, do tanto de Dependendo gente, do tamanho da família, né? do tamanho da fome, né, minha amiga, Ixi, também, já não era. vai. Aí aqui eu já vou botar, ó, minha água, porque todos os meus ingredientes já incorporaram, já Tá. deram um saborzinho pra minha carne e agora é paciência com Então, ela, na né? panela que eu selei, é a Isso. panela que eu vou cozinhar. Eu cozinho nessa panela mesmo, porque eu quero todo o sabor dessa carne aqui. E ó. qual é a quantidade de água ideal, minha amiga? Então, para esse 1 quilo de lagarto, eu botei mais ou menos 560 ml. Mais Então ou eu menos, não mas tu preciso pode cobrir a arredondar. água. Ou melhor, não preciso cobrir a Isso, carne. eu vou fazendo ele aos Tá. poucos. Por quê? Eu gosto de ir vendo e gosto E de ver como a virando. cocção. Tá. Mas aí se você tiver com pressa, fala assim, ai Maria, eu não posso ficar, eu vou botar lá no meu fogão e vou deixar e vou tampar. Cobre com água, porque Tá. senão tu vai deixar secar, tá? E aí eu gosto de botar um pouquinho também do molho. Esse aqui é um molho madeira, tá? Tá. Eu gosto de que é um próprio molhinho da carne também. Já dá uma corzinha na carne sem Ó. ela precisar torrar. Isso, aí eu gosto de botar ali aqui um Porque pouquinho. às vezes você tem que deixar mais tempo pra torrar um pouquinho, principalmente se você vai fazer no forno, e é Isso. aí que ela endurece um pouquinho. Exatamente. Não fica tão saborosa. Aí aqui, eu vou botar isso aqui, é molho, mas é molho de tomate já pronto, não é extrato, né? É um molho sugo só pra gente dar uma corzinha, tá? Tá. Mas se você não quiser colocar, bota tomate, bota um pouquinho mais de tomate, vai dar Tá. o mesmo efeito do que botar o meu molhinho sugo. Ó, aqui, e aí agora, ó, é só esperar. E eu vou virando, Mari? O que você Sim, acha? Vai virando. E aí, como a gente falou, tá com pressa, não vai ter tempo de mexer, tem um monte de criança pra arrumar, família pra chegar. Deixa aí, enche esquece. de água. Forno médio, baixo ou alto? Eu gosto Alto, do médio para médio. baixo. Tá. Por quê? Eu gosto de muita paciência, cozinhar né? mesmo, né? Isso. Aqui, o meu arrozinho já tá ficando pronto, ó. Aí eu vou botar só um pouquinho de salsinha. Eu gosto do sanduba, mas eu sou mais um arroz com essa carne, Mari. E com você? certeza. Eu também. Criançada Que você gosta faz de a criança sanduíche. comer a carne, né? Não adianta. Eu gosto também do arroz. Aí aqui é a minha carne, aí sempre no fogo médio para baixo, para Tá. você pegar todo aquele sabor e para ela ficar macia, né? Quanto mais tempo tu deixar ela ali, mais tempo ela vai ficar mais macia aquele ela vai lagarto super macio. E aí o E meu como arroz... você já colocou o molho de tomate, que dá a corzinha, e também o molho madeira, quer dizer, você não vai precisar se preocupar em deixar secar muito a Não. água para ficar torrando, não vai ter necessidade de fazer isso. Isso, aqui é só um pouquinho mais de ovinho mexido, porque eu adoro esse arroz com bastante coisa.
tem que sentir bastante o ovo, né? Mas é uma coisa minha, particular. Como tá, chama lá, arroz maluco? É, arroz maluco no Rio de Você vai Janeiro. pro show da Madonna? Não vou. Não vou. É aniversário do José, ele me pediu pra ir pescar, acredita? De novo, mas esse menino só novo, gosta de pescar, não, gente? Aí já escolheu um lugar pra gente pescar. Aí eu vou pescar com ele. Aí eu vou botar um pouquinho de manteiga pra dar uma... Quantos anos, Mari, ele vai fazer? Vai fazer 11. Ele tem 10, vai fazer 11. Gente, tudo Mais isso de uma já. década. Eu botei um pouquinho de manteiga pra deixar ele mais molhadinho, meu arroz, tá? Aqui, ó. E o mais novo tem quanto, Mari? 5. O Francisco tem 5 anos. É, seu André, eu acho que a menina que a gente queria Não tanto vem, não vai né? rolar, Não porque tá vem. demorando muito esse negócio. Já passou, né? Não, não passou não, Mari. Ah, já passou. A gente ainda tem essa fé aí E de se aqui, animar. ó, a batata palha. E eu puxo também no fogão. Aí você vai falar, Mari, mas ela não vai ficar tão crocante. Mas é exatamente isso. É um prato que eu não quero muita crocância. Tá? Eu quero que ela incorpore no meu arroz, ó. Que ela dê o sabor. E aí, se você quiser dar um pouquinho de crocância, bota em cima na hora que você apresentar, que nem esse aqui, ó. Se você comer, tá super crocante. Fica crocante. Tá? Então, nosso arrozinho já tá pronto. Vou até desligar ele aqui pra ele não passar, não ficar muito... Ah, eu já vou comer, né? secado. Meu Deus do céu, viu? E aqui, ó, o louro também, gente, ó, da carne. Nunca esqueceu o Começou a louro. ferver a água, põe o Já, louro. olha aqui. E olha o aroma que sai Não, também gente. do tempero. Olha só E olha esse só, que lagarto. bonita que tá. Eu E é o vou pra tanto você. de água, tá vendo? Metade só da Não panela. Que eu precisou. virando aqui, você já vê aí. Ai, que imagem linda. E é legal também que o pessoal pode guardar esse molinho que sobrar da carne para depois você fazer outros fundos de carne. E De sabe uma carnes. coisa legal? Se você for congelar, é legal congelar já fatiado, né, Mari? Sim, eu prefiro fatiado Se e até você- nas porçõezinhas. A menos que você queira fazer para o almoço de domingo, já vai deixar uma parte, mas daí você congela essa com daqui. esse molho junto. Exatamente. Tem gente que tira, mas se você vai usar para você, até para você depois descongelar, você deixa descongelar naturalmente, põe na panela de novo, põe com o molho. Com o Porque molho. senão você vai ter que pôr água. Daí você vai perder, não é que vai perder o sabor, mas não vai reforçar o sabor como seria, né, minha amiga? Exatamente. Já, e qualquer coisa também, pode guardar o molinho que sobrar aqui, põe nas forminhas de gelo, deixa tudo, sabe, já fica porçõezinhas. Aí toda vez que você fizer uma carne ou um cozido com carne vermelha, põe aquele Mentira que você faz isso. Isso. Naquele negocinho de pôr de gelo normal? gelo. É, o meu congelador é cheio daquela forminha de gelo. Tipo tempero. Com molho sugo faço, né? Aí já deixo tudo temperadinho para as crianças, o molho das carnes também. E Olha que legal sabe isso, outro? nunca imaginei um negócio desse. feijão. Que dá certo, gente. Feijão, para você não cozinhar feijão nem toda semana não precisa cozinhar feijão, deixa congeladinho dentro do... Ah, e eu congelo na vasilha maior, Vamos daí aqui? às vezes demora e você acaba não comendo tudo. Que não, legal, e eu como menos exatamente, espaço também. exatamente isso para você Olha não... que coisa olha linda que essa lindo. carne, gente, pelo amor de Deus. E olha a cor do molho, Keila, que Não, fica, ó. e olha a cor que ela ficou sem ela estar torrada. Ela ficou Aqui, ó. com a cor da carne saudável, que é o que nós Isso. falamos pra você. Sem você precisar deixar torrar e perder o sabor. Olha, vou pôr na tela pra você todos os contatos da Marielle. Tem o Instagram da Marielle, que é legal pra você conhecer todo o trabalho dela. A Mari tem Marielle participado Orbach. de grande parte dos programas de TV que a gente ama, principalmente do Rony e do Edu. Que são parceiros nossos que a gente ama muito. Maravilhosos. Ela esteve na Regiane também, na Gazeta. Ai, lindas, São pessoas duas que lindas. a gente ama muito e tem recebido a Mari com muito carinho e a gente cuida da Mari. A gente É, quer e que a Mari seja bem tratada. obrigada a todos que me receberam com muito carinho. Então a Mari tá lá no Marielle Orbach, você fica sabendo de todos os detalhes. E Isso. também tem todos aí o Instagram dos restaurantes bares. todos e dos bares, E tá? do Grupo Hungry também, lá Grupo Hungry. tem todos os endereços, Keila, do nosso grupo e todos os endereços e todos os bares lá no Grupo Hungry, para todo mundo ir Então nos visitar. entra no Grupo Hungry, começa a seguir o Instagram do Grupo Hungry e lá Isso. você vai ter todos os endereços dos bares aqui de São Paulo. Perfeito. Aí aqui eu só vou... Mari, você pensa em montar também no Rio? Ai, olha que a gente está recebendo convite Porque eu acho que pro Rio você tinha que ir, gente. O negócio é todo de Rio de Janeiro, todo como é que de não Rio tá de lá Janeiro, ainda? né? E sabe que a gente está recebendo muito convite para ir pro Rio, né? Ah, é? Muito convite pra gente montar lá no Rio. Já recebemos até... Você não vai Vou pegar acreditar. um prato branco mais bonito, Mari, peraí. Do lado de cá. Me fale que eu pego. Aqui, Vou pegar aqui. E aqui eu vou querer pegar justo o mais difícil, Mari. ó. Onde que tá? Pega um branco aqui, Mari, desse Embaixo. bonitão. Vê qual que Aqui. é, vai puxar. Esse. Que aí eu quero mostrar mais a... Aqui, ó. Esse É quadrado esse mesmo, era esse. Esse quadrado lindo. Obrigada, amiga. Pra Mari montar aqui, ó.
E aqui... Então, olha, o lanche você faz o quê? Você põe o pão... Isso. Aí o lanche, vamos só explicar rapidinho. Vamos um dia também, né, trazer com mais calma, o José vem montar o lanche dele, Vamos né? combinar dele vir. Aí, abre o pão francês, pode ser baguete, francês, ciabatta, o que você preferir. Aí a maionese verde, que inclusive eu já ensinei aqui no teu, Já, uma no teu delícia, programa. gente, pelo amor de Deus. Mas aí a gente pode disponibilizar também a receita novamente. Passo maionese e recheio é uma montanha de carne, segundo o José. E o molhinho, sempre assim, a carne sempre bem úmida com molhinho, para quando Certo. você comer aquele sanduíche super, Que delícia. super molhadinho. Eu vou comer com arroz maluco. Isso, ó. Aqui a da Keila, ó, eu cortei, inclusive botei mais no molhinho para ficar bem suculenta, ó. Aqui, ó. Aqui. E aí eu vou botar um pouquinho de arroz maluco. Aqui, ó. Vou pegar um pedaço, um garfo pra mim. Aqui. Pronto. Pegue. Ó, vou Uma pegar a colher ao invés do garfo. Vou Aqui, ó. chamar Pegar um garfinho e a faca eu corto. É, Mari, você vai ter que cortar Aqui, mesmo ó. pra mim. Deixa eu tem pegar um jeito. pouquinho de arroz maluco. Então, olha, Olha entra aqui. no Grupo Hungry pra você saber todos os contatos da Mari também no dela. E vá seguir a Mari. Vai, isso, por favor, gente, me sigam. Pode pedir as receitas que eu... Gente, eu sempre falo pra vocês, não escondo nada. Exato, isso que eu ia falar. Não A Mari é escondo aquela nada. que divide. Eu Tem divido. espaço pra todo mundo, entendeu? Eu divido e somo, porque eu acho que isso é o legal de você ter conhecimento, né? É, De ter um pouquinho de dividir conhecimento. Não adianta você guardar tudo pra você, né? Aqui, ó. Ó, tá tão macio que eu consigo fazer aqui, ó. assim, mas corta Vamos você pra mim. Mari. cortar, ó, aqui, pequenininho. Olha, cortar um pedacinho da linguiça da calabresa. Tenho que agradecer os chefes que ficam me ajudando aqui, toda a equipe. Sempre tem alguém para me mas isso ajudar a trocar mesmo. de roupa, a colocar o microfone, que eu não consigo nem puxar o cabelo com essa mão. Obrigada, mas viu, vai- gente? vai passar e Obrigada tudo vai a toda a equipe melhorar. aqui da Gospel que tem me ajudado nesses quase 60 dias. Ainda tem uma caminhada pela frente. Ó, eu vou botar um pouquinho de batata palha pra você ficar bem crocante o seu, tá? Deixa eu tirar Aqui, daqui ó, da frente para já mostrar delícia. esse prato. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos ver se tá bom, gente. Não, e esse Vamos ver se tá arroz? aprovado. Bem, e ele, ó, bem molhadinho. Não sei se dá pra mostrar, porque a manteiga deixa ele Olha bem que delícia. lubrificado. Você pudesse ver o que eu tenho pra você, parece difícil. Maravilhoso. Mas não impossível. Voltei com o pé direito. Pra você, você Tava com saudades. junte sua Nossa, que arroz bom. Bom, né? Que delícia. É muito bom mesmo, gente. E ó, e não é arroz birubiru, gente, é arroz maluco. Vamos chamar de arroz maluco. Brincadeira. E a carne fica mais macia mesmo na panela. Fica. Eu acho que o fogo mais baixo, acho que é o grande segredo. Eu adoro essa cocção sempre mais lenta, para você Portanto, extrair você todo o tenha sabor. paciência para fazer. Isso, paciência. Deixa 2 horas lá, vai olhando, põe um pouquinho de água, vai pondo devagar. Que olha, vale a pena, viu? Porque é gostoso, hein? Eu E olha acho- que prato mais Acho lindo. que é um prato maravilhoso pro Dia das Mães que tá chegando, Eu né? acho. Reunir toda a E família. aquele grande, né? Fica Isso, lindo lá. grande. Aí imagina, pode chamar toda Você vai ter que toda ter a uma família. panela maior para cozinhar, mas vai ficar Isso, bonita. lá no Ou então você restaurante, grava aquele metade, tacho. metade, Isso, coisa, depois cozinha. põe uma coisa, uns enfeitinhos no meio que nem você faz, fica tudo Isso, lindo. fica tudo perfeito. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Que saudade de Obrigada. você. Eu te amo. Obrigada. Deus te abençoe Eu muito, que viu? amo. Melhoras. Obrigada, viu? Amanhã tem delícias da Mari aqui no nosso Trocando Ideias. A Mari sempre traz pra gente mesas lindas, com todas as coisas gostosas, com comidinhas de boteco que a Mari faz nos bares, que são, assim, deliciosas. Então, você entra lá no Grupo Hungry para você ver o endereço de um dos restaurantes da Mari mais perto da sua casa, para você conhecer, porque vale a pena. São receitas deliciosas mesmo e tudo feito com muito amor e o atendimento daqueles, assim, que você não esquece nunca. Você vai adorar. Vamos ficando por aqui. Quero te agradecer pela companhia de hoje. Lembrando a você que ainda hoje o nosso programa já vai estar no YouTube. Você chegou agora, perdeu a nossa conversa com a Camila ou com a doutora Patrícia, ou perdeu uma parte da receita da Mari, já vai estar disponível para você acompanhar tudo. Entre lá no Tudo de Bom para você no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque todos os dias nós temos os conteúdos dos programas disponíveis para você, tá bom? Te espero amanhã, hein? 2h30 da tarde estamos de volta. Amanhã tem Trocando Ideias, Dia do Trabalho, feriadão. Fique aqui com a gente, temos convidados muito especiais para você. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.